Um coração despedaçado pode matar uma pessoa, não? Uma pessoa que tem um coração ferido, seja por alguma razão, alguma intempérie da vida, pode levar alguém a morrer por conta disso? Quantos creem acreditam nisso? Quantos já souberam de uma pessoa que faleceu por problemas emocionais? Nossa, que relevante isso, que importante saber disso, né? Mas será que há esperança para um coração despedaçado? Quando eu falo de coração despedaçado, não é só na área romântica, não, pelo amor de Deus, viu? Não é só para os apaixonados, não. Estou falando de percas da vida, de embates, de intempéries, de tempestades que simplesmente deixam a gente sem chão e mudam o plano da nossa vida. Então, Lucas capítulo 2, verso 36, a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, era muito idosa e tinha vivido com o seu marido 7 anos depois de casar. E então ela permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo e adorava a Deus, jejuando e orando. Quando que ela fazia isso? De dia e de noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Esse texto, Lucas capítulo 2, ele vai falar da apresentação de Jesus. Era a tradição judaica que depois de 8 dias de nascido, toda a família que tivesse um filho homem, primogênito, tinha que ser levado ao templo para ser apresentado. Jesus completa 8 dias de nascimento e agora ele é levado por Maria e por José ao templo para ser apresentado. Não era só uma apresentação, era algo muito simbólico, porque era um tempo de silêncio de Deus. Se você perceber, entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus, há uma página na Bíblia em branco. Essa página não significa que acabou a tinta da impressora. Essa página tem um significado. Foram 400 anos que Deus não falou com a terra. 400 anos de silêncio. O pecado era tão forte, a iniquidade do povo era tão pesada que Deus não tinha como se comunicar. E não era porque Deus era ruim, porque ninguém queria ouvir. E havia nesse contexto de silêncio de Deus, nascimento de Jesus, uma mulher que a Bíblia relata que ela estava firme. É muito bonito nós vermos uma pessoa firme. É muito bom a gente ver uma pessoa firme, mas muitas vezes a gente não repara no preço que as pessoas pagam para estar firme. É muito bom nós elogiarmos as pessoas que se mantêm de pé numa tempestade, mas muitas vezes nós não percebemos o preço que as pessoas pagam para estar de pé. É como aquele velho ditado, né? Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém percebe os tombos que eu levo. É assim, não é? Todo mundo vê, né? Que bonito esse carro que você comprou, mas ninguém quer abrir minha gaveta para ver aquele livro de boleto que eu tenho que pagar todos os meses. Nós admiramos muito o sucesso, mas temos muita dificuldade em ver que todo o sucesso tem um preço. A Bíblia nos traz uma mulher idosa que medita dia e noite, e a vida dela, pelo pouco que a Bíblia me diz sobre Ana, não foi uma vida fácil. Na tradição judaica, uma mulher estava liberada para se casar após os 12 anos. A Bíblia diz que ela se casou, não dá a data certa, mas ela se casou, e com 7 anos de casamento, essa mulher fica viúva. A Bíblia não dá detalhes de como morreu o marido dela, mas imagino eu que uma moça que se casa muito cedo, com 12, 13, 14 anos, com 7 anos apenas de casamento, talvez não completou nem 20 anos de idade ainda, entrar num processo de viuvez, numa sociedade extremamente machista, numa sociedade extremamente interesseira, como a sociedade judaica na época, o dote, a posse era muito importante, talvez fosse um grande desafio para alguma coisa, para a vida dela. Era muito comum que as viúvas, na época, isso relatos históricos dizem, que quando uma mulher ficava viúva, muito provável ela dizia, minha vida acabou.
Mas a Bíblia nos mostra que Ana, ela reagiu diferente. Ela ficou viúva num processo, no auge da sua mocidade. Ela ficou viúva muito cedo ainda no casamento. E a Bíblia diz que ela reage diferente a uma pessoa que passa por uma situação que pode simplesmente despedaçar um coração. Quem se casa para desfrutar, se casa para viver. E vamos agora exceder um pouquinho a reflexão além do casamento. Quem entra numa empresa, não entra numa empresa para ser mandado embora em curto prazo. Quem pensa em montar uma família, não pensa em sair de uma forma ruim. Quem pensa em alugar uma casa, não pensa em sair de lá despejado. Pensa em sair de lá para uma casa própria. Nós fazemos projetos de longo prazo, e esses projetos de longo prazo, eles são projetos que têm, sim, uma estrutura de continuidade. E quando acontece alguma coisa que interrompe esse processo, o nosso coração se arrebenta, porque nós somos pegos de surpresa. Mas a Bíblia nos mostra algumas reações que essa mulher teve, mesmo diante de uma perca muito especial, que era do seu marido, o provedor da casa, o sustentador da casa, aquele que ela carregava o nome, e ela agora é viúva. Mas a gente percebe que essa jovem Ana, a Bíblia não diz que ela se tornou um fardo para os seus parentes. Irmãos, quantas pessoas têm seus corações arrebentados hoje? Por percas emocionais, por percas afetivas, e se tornaram um peso para outras pessoas. Eu não sei quem você é hoje, mas você não pode aceitar que o fato de ter passado por alguma situação, além do seu controle, torne você um peso para outras pessoas. Pastor, eu vim para a igreja para receber um consolo, e o senhor está querendo que eu me sinta culpado? Não, você tem Deus na sua vida, você não precisa ser um peso para ninguém, porque Jesus Cristo carregou na cruz do Calvário todo o peso que está sobre a sua vida. Você não pode se conformar, eu não posso me conformar de ser um peso para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para minha irmã, porque Jesus Cristo, Ele tirou o peso dos meus ombros e pregou na cruz do Calvário, e eu não vou colocar o peso da minha vida sobre a vida de outras pessoas. Você não pode. Nós não podemos aceitar isso. Ela passou por uma perca e ela não se torna um problema para ninguém. Essa mulher tem o coração dela partido, mas você não percebe ela se tornando uma mulher solitária. Templo é lugar de gente. Templo é lugar de muita gente, de coletividade. Ela perde o marido, talvez as pessoas vão julgá-la, e naquela época a tradição era que quando acontecia alguma coisa fora do normal era pecado. Ah, o teu marido morreu é porque é pecado. O judeu era assim na época. Tudo que está acontecendo de ruim é porque você está em pecado. Lembra de Jó? Lembra dele? Deus coloca várias enfermidades sobre ele e o pessoal está dizendo, olha Jó, confessa teu pecado. Agora a Ana se casa, com 7 anos de casamento, o marido dela morre, não tem uma explicação, ela é jovem, talvez ele é jovem, Deus está punindo, mas ela não se isola. Quando o seu coração estiver partido, você não pode se tornar um fardo para ninguém, e você não pode se tornar uma pessoa solitária. Ela vai para o templo, ela vai ver gente, ela vai para a coletividade, ela vai contra. Eu não estou dizendo que ela tinha vontade de fazer isso, eu não estou dizendo que esse era o caminho melhor, nem o caminho mais fácil, mas se você quer tratar seu coração e não morrer pelas percas que o coração despedaçado faz, você não pode se tornar uma pessoa solitária. Você quer vencer um coração partido? Não seja fardo para ninguém. Você quer vencer um coração partido? Não se isole. Você quer vencer um coração partido? Não se refugie no passado. Não há tempo para ela ficar explicando o que aconteceu com o marido dela. Não há tempo para ela ficar contando. Simplesmente a única coisa que dá aqui para ela, que nos mostra que ela não permitiu que o desgosto do passado impedisse que ela avançasse diante de Deus. Nós não podemos impedir, todos nós temos desgosto. Todos nós temos uma área amarga da vida. Todos nós temos um ranço, uma situação mal resolvida. Todos nós temos decisões que tomamos que não foram boas. Todos nós temos experiências amargas. E qual de nós que não tem? Mas você não pode permitir que o desgosto impeça você de avançar para a vontade de Deus. Uma mulher que passou boa parte da vida. Mas o que me destaca nessa mulher? Primeira coisa, a Bíblia diz no versículo 36 que ela se conservou virgem para o seu marido, desde a sua mocidade. Eu não quero entrar no conceito sexual aqui, mas eu estou querendo dizer que essa mulher, ela era diferente, porque ela aprendia a honrar os propósitos. Aprenda a honrar os seus propósitos com Deus. Para que quando o seu coração estiver quebrado por alguma coisa que você não possa controlar, os teus propósitos te mantêm firme. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa sem direção. É como alguém que está numa estrada e de repente o GPS pifa e eu não sei para onde ir, eu tenho que ficar pedindo informação. Talvez você pode estar com o teu carro ruim, mas se você tem uma direção boa, você desacelera o carro, vai mais devagar, mas você chega, vai chegar um pouco mais tarde, mas chega.
Essa mulher, ela se manteve virgem para o marido porque ela tinha um propósito. Você tem que manter seu relacionamento com Deus virgem. Você tem que manter sua vida espiritual virgem. Você tem que manter suas emoções virgens. O que eu estou querendo dizer? Você tem que manter isso puro. Para que quando chegar as intempéries da vida que tentam quebrar teu coração, você não perca a direção. Essa mulher se manteve fiel, o marido morreu. Eu não estou pregando contra aqui o casamento, contra a viúva não se casar de novo, mas eu estou querendo espiritualizar o que aconteceu aqui com ela. O marido dela morreu com 7 anos de casamento e ela se manteve fiel a ele até a velhice. Eu não estou querendo usar aqui o conceito de que uma viúva não pode casar de novo, mas eu quero usar o conceito espiritual de que quando vem as percas, eu ainda preciso me manter fiel a um propósito. Ela ficou viúva, mas ela se manteve fiel ao compromisso que ela tinha com o marido. Talvez você está aqui hoje dizendo, pastor, passei por tanta coisa, eu nem sei mais o que eu faço. Se mantenha fiel àquele que começou a obra na sua vida. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha dinheiro, e eu nem sei mais o que eu quero da vida. Olhe para trás e seja fiel àquele que um dia você entregou sua vida para Ele. As percas vão vir, mas a fidelidade precisa continuar. As angústias vão vir, mas a fidelidade precisa continuar. As dores vão vir, mas você tem que continuar fiel. Essa mulher continuou fiel ao marido dela. Eu não sei o que vai morrer na sua vida, mas você tem um marido e você tem que ficar fiel a ele. Eu não consigo saber o que vai acontecer na sua casa. Eu não consigo saber o que vai acontecer no seu emprego. Eu não consigo garantir a vida de ninguém aqui. Eu não sei o que está para vir. Eu sei que muitas coisas estão para vir, mas eu sei de uma coisa. Essa mulher tratou aquilo que ela não podia controlar, sendo fiel ao marido e no templo de dia e de noite. Tem coisas que você não pode controlar, mas a sua fidelidade a Deus você pode controlar. E a sua adoração a Deus você pode controlar também. Você não pode controlar a boca das pessoas. Você não pode controlar a crise econômica. Você não pode controlar seus amigos, você não pode controlar o teu corpo físico, você não sabe dizer o que vai chegar sobre o teu corpo, você pode estourar um tumor, você pode estourar um câncer, mas você pode controlar a sua fidelidade ao teu marido, e dizer, Senhor, eu sou fiel a Ti, as percas vieram, mas eu sou fiel a Ti, e eu estarei na Tua casa de manhã, de tarde, de noite. É isso que Deus espera de você. Essa mulher foi desprovida de desejos carnais. Ela ficou viúva e ela não se interessou por mais ninguém. Repito mais uma vez, eu estou criticando a viuveza aqui. Ela tinha todo o direito, mas espiritualizando isso, significa que ela poderia, depois de uma perca, ter dito, eu perdi mesmo, agora eu vou me entregar para a vida. Estou chateada mesmo, agora eu vou me entregar, agora eu vou para a libertinagem. Deus não me ama mesmo, com 7 anos de casamento, nem curtimos direito, talvez nem tenhamos filhos ainda, e agora eu vou me entregar para a carne, agora eu vou ter vários maridos, agora eu vou ter vários casos, mas a Bíblia diz que ela se manteve fiel ao marido, e ela deixou os desejos da carne de lado. Uma mulher provida de fé, que priorizava a fé. A Bíblia diz que ela estava no templo, anunciando a vida do Messias, num tempo frio, num tempo sem revelação. Uma mulher que amava a casa de Deus. O Salmo 84:1 diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Quando o teu coração estiver partido, é isso aqui que você tem que dizer. Aconteceu uma coisa, eu estou sem chão, Senhor, mas como é agradável estar na tua casa. A vida não a ajudou, mas ela estava no templo esperando o Salvador. Era uma idosa. Provavelmente ela não viria Jesus ir até a cruz, talvez ela morreu antes. Era uma idosa, mas ela talvez não viu o ministério de Jesus crescendo sobre a terra. Não viu Jesus sendo um grande líder como ele foi. Não viu Jesus curando como curou. Mas ela teve o privilégio de ali mesmo idosa, com mais de 100 anos, vendo José e Maria entrando com o menino entre seus braços, com apenas 8 dias de vida. E ela podendo dizer para todos, eis aí aquilo que eu tenho profetizado no tempo de escassez. Eis aí que eu tenho falado para vocês, mesmo quando o céu está cerrado, está fechado. Eis aí o Salvador, eis aí o menino. Se você entender que um coração partido não tem a capacidade de matar você, se você entender que uma decepção amorosa não tem a capacidade de matar você, se você entender que uma crise profissional não tem a capacidade de matar você, se você compreender que a casa do Senhor é o lugar para você estar, e que você não pode fazer ninguém de peso para você, que você não pode se isolar de ninguém, que você não pode simplesmente se tornar o escravo das amarguras do passado, mas você precisa se manter fiel ao marido, mesmo perdendo algumas coisas, se manter virgem ao marido. Você precisa se manter
fiel a um propósito. Você vai ver um dia que você não espera, que talvez o templo ainda esteja vazio de revelação, mas um dia você vai ver o menino Jesus embalado em panos, entrando pelo templo da sua vida com a grande resposta que você precisa. Talvez teu corpo físico não esteja mais o mesmo, talvez teus dias não estejam mais os mesmos, mas a beleza de um vaso não é dita pela pintura. A beleza de um vaso e o valor de um vaso é por aquilo que ele carrega. Talvez você tenha sido judiado por pessoas, judiado pela vida, mas o valor do vaso não está no vaso, o valor do vaso está naquilo que ele carrega. E se você no meio das suas percas carregar uma esperança, pode falhar o sacerdote, pode falhar a religião, pode falhar o teu marido, pode falhar a vida, mas eu profetizo que você vai ver o Salvador entrando na sua vida, e ele vai restaurar a tua casa, vai restaurar a tua família, vai restaurar teus filhos. Você vai ver José e Maria entrando com o menino. Para muitas pessoas é só um garotinho, para muitas pessoas é só um bebezinho no braço, mas aquela senhora que há mais de 84 anos profetiza no meio do caos, ela sabe o que aquela criança representa. Só quem passa pela dor sabe o valor de um remédio, só quem sabe a ferida aberta sabe o valor de uma cicatriz, e só quem sabe, quem profetiza há 84 anos do silêncio, o que representa o menino Jesus entrando. Simeão dizendo, olha Simeão gritando, o homem idoso, esse é o menino que vai salvar todo mundo. E agora Ana levanta as mãos, talvez com alguma muletinha, talvez sendo empurrada por alguém, dizendo, valeu a pena não permitir que o meu coração trincado matasse a minha vida, valeu a pena vir para esse tabernáculo e tratar minhas amarguras no altar, valeu a pena você estar sentado aqui hoje. Deus sabe o que você passou, Deus sabe o que você tem vivido, que você não controla, coisas que aconteceram, que mexeram com o eixo da tua vida, mas você está aqui nesta noite, mesmo com o coração partido, você está aqui nesta noite, e eu profetizo que o menino Jesus também chega a você. Talvez ninguém entende você, mas o menino vem, e você não vai ser peso para ninguém.